Evangelho de Marcos, capítulo 13, é o texto da nossa mensagem de hoje. Marcos, capítulo 13. Estamos nessa série de mensagens sobre o livro de Marcos, aprendendo o que o livro de Marcos nos ensina sobre a vida cristã, sobre discipulado, sobre o nosso relacionamento com Cristo. E hoje vamos falar sobre o final dos tempos, um sermão muito conhecido de Jesus, o sermão escatológico, ou o sermão sobre o fim dos tempos. E é muito oportuno nós falarmos sobre esse assunto hoje, uma vez que na última semana nós estamos presenciando aí a nível mundial, internacional, a guerra entre Israel e o Hamas, ali principalmente na faixa de Gaza. Nos últimos dias, a última semana principalmente, explodiram os noticiários de notícias sobre Israel, mas não só os noticiários. Muitas igrejas e muitos pastores têm também se pronunciado na internet a respeito dessas questões, principalmente porque questões relacionadas a Israel suscitam várias discussões teológicas, e principalmente quando se fala sobre o final dos tempos. E uma das coisas que se discute é que talvez essa guerra de Israel com o Hamas seria sinal dos fins dos tempos. Inclusive tem muitos pastores por aí, fazendo profecias e projeções sobre como essa guerra vai se desenvolver, quem mais vai entrar nesse conflito, quanto tempo isso vai durar, baseado em textos bíblicos. Então a questão para nós será que isso realmente, essa guerra de Israel com o Hamas é cumprimento de alguma profecia bíblica? Será que isso é sinal do final dos tempos? Ou é apenas uma má leitura que as pessoas falam? E esse tipo de coisa não é novidade também. Sempre quando surgem eventos de certa magnitude no mundo, não só hoje, mas ao longo de toda a história, surgem aí profetas e profetas, pastores e pastores, tentando decifrar de alguma forma se esses eventos já estavam prescritos na Bíblia, se já foram preditos de alguma forma, se é cumprimento de alguma profecia ou não. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhe a leitura aí, Evangelho de Marcos, capítulo 13, que diz assim: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir-se? A cumprir-se. Então, olha só, no primeiro momento, essa introdução, foi esse questionamento dos discípulos que dá origem a todo o sermão de Jesus sobre o final dos tempos. Então, o texto diz que eles estavam passando pelas construções e os discípulos admiravam-se pelas construções, pelas pedras. O templo daquela época estava sendo reformado e foi reformado por Herodes e continuava em constante reforma, o que dava a ideia de que o templo cresceria e seria um templo magnífico. Então, e aí nós devemos lembrar que nós falamos no domingo passado que o povo esperava que Jesus fosse realmente um rei guerreiro que viria para aquela época, que iniciaria uma revolução e tomaria novamente o poder na nação. Livraria Israel de Roma ali, numa levantada armada, talvez. E aí os discípulos também acreditavam, tinham essa ideia sobre ali a primeira vinda de Cristo. E aí quando eles passam
por frente ao templo e veem o quanto as construções estavam crescendo, e o templo estava se tornando cada vez mais magnífico. Então eles talvez tivessem entendido, né, a partir daquela mentalidade, que realmente, né, aquele era o momento, né, então Jesus reinaria e seria rei a partir do templo lá de Jerusalém. Só que aí Jesus aproveita esse momento, né, esse comentário dos discípulos, para justamente profetizar algo ao contrário. Então ele diz aí, ó, na verdade, toda essa construção será destruída. Não sobrará pedra sobre pedra. Então Jesus profetiza ali não só a destruição do templo de Jerusalém, mas a destruição de toda a Jerusalém, como aconteceria alguns anos mais à frente. E aí os discípulos entenderam, né? E aí eles voltaram-se para Jesus, né? Principalmente aí Pedro, Tiago, né? João e André, e eles perguntam, né? Duas perguntas interessantes aí no versículo 4. Quando acontecerão essas coisas e quais serão os sinais? Então a pergunta principal é essa: quando e qual será o sinal? Né? Para o qual Jesus vai dizer que o quando ninguém sabe, mas os sinais ele vai, né, detalhar aí para a gente. E de fato, alguns anos depois, no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo rei Tito. O templo foi completamente devastado, destruído. Não só o templo, mas toda a grande parte de Jerusalém. Tudo isso serve, né, como um cumprimento dessa profecia de Cristo, mas como a antecipação de algo que acontecerá numa escala global com todos os cristãos. Por isso Jesus ele vai fazer essa relação, né? E aí os próprios discípulos entenderam isso, né? Quando a gente lê o mesmo texto, né, lá em Mateus 24, né, os discípulos perguntam qual o sinal do fim dos tempos e da sua volta. Né? O versículo 29, o próprio Jesus também dá essa ideia, né? Quando ele vai dizer assim, que quando acontecerem essas coisas, saibam que o Senhor está próximo às portas. Então, esse sermão, preste atenção, né, é um sermão muito importante porque Jesus ele vai profetizar coisas daquela época, e essas coisas são sinais de eventos que vão acontecer ainda a nível universal. Então, a destruição do templo, da cidade de Jerusalém, né, e tudo que aconteceu com os cristãos naquela época são um prenúncio, né, uma antecipação de coisas maiores que acontecerão a todos os cristãos no nível universal. E essas coisas aqui, né, o Senhor Jesus ele vai detalhando para a gente aí a partir do versículo 5. Acompanhe aí. Então Jesus lhe disse, cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário antes que o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois serão vocês que estarão falando, mais o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Até aí, no momento. Jesus ele vai nos dar aí os primeiros sinais do fim dos tempos, que nós chamamos de as primeiras dores, né? ou a tribulação.
E quais são os sinais? Né? O que nós vemos no fim dos tempos? O primeiro sinal é o surgimento de falsos messias, como diz aí no versículo 5 e 6. Muitos surgirão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Então haverá uma explosão de falsos mestres, falsos cristos, né, falsos profetas, falsos pastores, anunciando um falso evangelho, uma falsa fé, né, e um falso ensino. E, tragicamente, o nosso Senhor Jesus ele já anuncia, enganarão a muitos. Muitos serão levados e arrebanhados por esses homens que não são pastores, na verdade são lobos devoradores de ovelhas. E é o que tem acontecido desde a época da ascensão de Cristo até os dias de hoje. Né? Quando a gente lê as cartas de Paulo, nós já vemos Paulo lidando com vários falsos mestres que vão surgindo nas igrejas. A carta de Gálatas fala sobre isso. A carta de Timóteo, as duas cartas de Timóteo, a carta de Tito, as duas cartas de Tessalonicenses, né? Paulo vai lidar com os falsos mestres que estão surgindo ali naquela época, que vem ensinando várias heresias e vem causando vários problemas nas igrejas. No século, acho que século XVIII, se não me engano, quando viveu o pastor Charles Spurgeon, né? Nós falamos também um pouquinho sobre ele no mês passado na escola bíblica. Ele disse que no final dos tempos, ao invés de pastores pregando ovelhas, nós teríamos palhaços entretendo bodes nas igrejas. E o que de fato nós temos visto há muito tempo. Né? Pastores, entre aspas, né, que usam os púlpitos para contar piada, para contar história, para levar anedota, para entreter, para animar a igreja. Pastores que, na verdade, são muito mais animadores de auditório. Pastores que prometem céus e terras que não estão na Bíblia. E esses homens, essas mulheres estão enganando muita gente. E isso é um sinal do final dos tempos. Contra esses homens, o nosso Senhor vai dizer, cuidado, não deixe que ninguém os engane. E então a gente precisa entender, né, como é que nós identificamos falsos mestres, falsos pastores, falsos professores, falsos messias, o falso evangelho. Paulo ele vai dizer lá em Gálatas que ainda que um outro evangelho seja anunciado, mesmo que seja por um anjo, esse evangelho ele deve ser amaldiçoado, deve ser rejeitado, deve ser jogado fora. Então nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a identificar esses falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos e evitar e rejeitar todas essas coisas. E não há outro caminho para reconhecer isso senão conhecendo o verdadeiro mestre. Né? Efésios vai dizer isso, que quando os crentes eles são amadurecidos na fé, eles não são levados por qualquer vento de doutrina. Porém, quando os crentes eles são imaturos, não são fundamentados na palavra de Deus, no verdadeiro evangelho, eles são levados com qualquer outro tipo de ideia, né? Com qualquer falsa promessa que surja por aí. Então, nós precisamos aprender a conhecer verdadeiramente o Cristo que nós servimos, a missão dele aqui na terra, o que ele diz na sua palavra, os ensinos que ele nos deixou, qual é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é que todos os homens são pecadores, que todos os homens carecem da graça de Deus. O verdadeiro evangelho é que Deus está irado com o mundo por causa do pecado. O verdadeiro evangelho é que nós não podemos fazer nada em relação a isso. O verdadeiro evangelho é que Deus fez tudo quando não podíamos fazer nada. O verdadeiro evangelho é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer por nossos pecados. O verdadeiro evangelho nos ensina que precisamos de fé e arrependimento, que precisamos deixar a nossa vida, entregar a nossa vida a Deus. O verdadeiro evangelho, como nós aprendemos, é o chamado de Cristo ao discipulado. Negue-se a si mesmo, deixe sua vida e tome-se a cruz, siga Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. E a gente precisa conhecer isso.
precisa saber disso. Qualquer outra coisa que passar disso, aí nós sabemos que é falso evangelho, que é heresia, que é falso ensino, que não é ensino que traz vida, mas que leva pessoas para a morte, que engana e arrebanha pessoas aos montes. Como nós temos visto em muitas igrejas hoje por aí. Tem pastor que se fantasia. É incrível isso. Recentemente você vê aí, o pastor vai para o púlpito e vai vestido de chapolim, de palhaço. E é o que tem nas igrejas, o pessoal bate palma para isso. Pastor que vai para o púlpito conta piada. Pastor que é mais conhecido no meio evangélico por ser engraçado do que por ser um homem realmente pregador da palavra de Deus. E esses homens estão enganando e arrebanhando muitas pessoas para um falso caminho. Então, a tendência é que isso piore, viu? É que surjam mais homens e mulheres desse jeito e que mais homens e mulheres sejam enganados por essas pessoas. Mas nós, enquanto verdadeiros cristãos, precisamos estar atentos a isso. O segundo sinal do final dos tempos são as calamidades humanas e sociais. O texto vai dizer que ouviremos falar de guerras, rumores de guerra, que haverá fome, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Como nós acabamos de presenciar na última semana, a horrível guerra ali, disputa entre Israel e o Hamas. Quando Israel foi ali covardemente invadida por um grupo terrorista. E aí veja só, como o nosso mundo está distorcido e pervertido. Porque o pessoal entra lá covardemente na nação vizinha, invade, mata criança, queima a casa, degola a gente. Mas as pessoas têm receio de se posicionar contra o mal do nosso mundo. As pessoas têm receio de dizer que isso é terrorismo, que isso é maldade, que isso precisa ser exterminado. Não só precisa ser parado, mas precisa ser exterminado da nossa terra. E é por isso que surgem guerras e rumores de guerras. Porque os homens têm receio de se posicionar contra o mal. E aí surgem as calamidades sociais, como não só a guerra, mas as fomes. A Bíblia também vai dizer a fome como um sinal do final dos tempos. A desigualdade social, enquanto homens e mulheres, 1% da nação detém aí, 90% da riqueza do mundo, os outros 99% da nação tem 10% da riqueza. Então, olha só a desproporcionalidade das coisas no mundo em que nós vivemos. Tem gente no mundo que não sabe o que é água encanada. Às vezes não sabe nem o que é água filtrada, que dirá encanada. Não sabe o que é energia, as coisas mais básicas para a dignidade da vida do ser humano. E isso só tende a piorar porque é o mundo em que nós vivemos. Além dos falsos mestres, além das calamidades sociais, das calamidades naturais, há principalmente rejeição dos cristãos. O outro sinal está aí, versículo 9. Mais uma vez, fiquem atentos. Porque se levantará pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Tudo isso por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Então, os crentes são perseguidos ao longo de toda a história. E olha só, hoje a gente vive uma época em que as pessoas estão rejeitando essa parte da história. Que os crentes foram perseguidos duramente nos primeiros séculos. Principalmente ali no século 100 e alguma coisa, 200 e alguma coisa. Os cristãos foram perseguidos, foram
duramente maltratados, presos, mortos, né? E as pessoas fecham os olhos para isso. Ainda hoje, muitos cristãos estão aí em situações, né, de risco nos países onde moram. Né? Países como a Índia, como a China, como a Arábia Saudita, que são extremamente, né, intolerantes contra o Evangelho. Cristãos morrem semanalmente, mas o mundo fecha o olho para esse tipo de coisa. Né? Já começaram a negar, né, que houve perseguição cristã nos primeiros séculos da história, e fecham os olhos para a perseguição que há hoje. E é o que de fato acontece. Né? Cristãos são rejeitados pela sua fé, né? Os cristãos são diminuídos pela sua fé. Em países onde o evangelho é intolerável, né, realmente as famílias são destruídas, as comunidades são desfeitas. Os pais denunciam os filhos e os entregam para a morte. Os filhos denunciam os pais e os entregam também para a morte. Tem um livro chamado O Filho do Hamas, né, publicado há alguns anos, que ele fala, né, o cara veio para o Brasil, ele é muçulmano, islâmico, veio para o Brasil, aqui ele conheceu o evangelho, converteu-se, né, e ele conta, né, parte do livro ele contando a forte rejeição que ele sofreu da sua própria família, do seu pai, né, por ter então conhecido o evangelho. Então esse também é um sinal, a rejeição dos crentes, né, que afetará comunidades cristãs e até mesmo famílias. Né, e é o que nós temos visto ao longo de toda a história da igreja. Porém, olha só o versículo 10, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, em meio a esses alertas sobre os sinais do final dos tempos, né, o nosso Senhor Jesus, ele disse, não devemos nos abster da nossa missão. Não devemos nos abster da pregação do evangelho, independente da situação. Mesmo em meio ao surgimento de falsos mestres, messias, mesmo que esses falsos pastores estejam arrebanhando milhares e milhares de pessoas todos os dias, mesmo que haja guerras, fomes, disputas, terremotos, o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. É o que o versículo 10 vai nos dizer. As dificuldades não devem ser uma desculpa para o cumprimento da missão. Porém, né, o que nós temos visto também é que as primeiras dificuldades, as pessoas abandonam a missão. O exemplo mais próximo de nós aqui é a pandemia aí de 2020 a 2022. O pessoal simplesmente abandonou a igreja, que dirá a missão. Muita gente abandonou a fé, que dirá a missão. Muita gente decaiu espiritualmente, né? Deixou de compartilhar a fé, de congregar, né? Que dirá a missão da pregação do evangelho. Então, as dificuldades, nós já temos aprendido nas mensagens anteriores, elas tendem a aumentar. Então, enquanto cristãos, nesse mundo que Deus nos deu, não devemos nos abster de pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Às vezes o próprio Deus, ele coloca uma dificuldade na igreja para estimular a igreja à pregação do evangelho. O que nós aprendemos lá quando estudamos o livro de Atos. Atos 2, o Espírito Santo desce, é uma maravilha. Todo mundo lá, empolgadíssimo, cheio do Espírito Santo. Dons de línguas, né? Atos 3, 4, uma comunidade maravilhosa. O povo estava jogando dinheiro assim na mesa. Tome. Eu não quero mais minha propriedade. Vendia e distribuía lá para todo mundo. O pessoal comia, orava, dormia junto todos os dias. Era uma comunidade que se tornou praticamente uma família. Atos 6, né? Aí surgem os primeiros problemas. A coisa estava boa demais.
Né? O que é que Deus faz? Manda uma perseguiçãozinha. E aí o pessoal começa a se espalhar, então, para que o evangelho saísse de Jerusalém e fosse para as cidades vizinhas. É isso que Deus faz. Muitas vezes a dificuldade vem justamente para impulsionar a igreja à pregação do evangelho. Então, como nós devemos interpretar? Né? Aqui uma questão muito importante e interessantíssima. Como então devemos interpretar esses acontecimentos? Como ouvimos, por exemplo, a guerra entre Israel e Hamas, né? Terremotos, como tem acontecido, né? A fome, extrema fome em muitos países, né? Rejeição aos cristãos. Como devemos entender então esses sinais? Veja só, versículo 7, finalzinho do versículo 7. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Finalzinho do versículo 8. Essas coisas são o início das dores. Então, olha só. Não devemos interpretar esses acontecimentos como sendo o final dos tempos. Como sendo realmente a indicação de que Jesus Cristo está mais próximo de vir hoje do que já esteve talvez há 100 anos atrás. Porque o próprio Senhor Jesus disse, não, esse não é o fim. Esse é apenas o início das dores. Né? É igual a gestante que está ali, né? As primeiras contrações. A criança ainda não vai nascer. Né? O médico ele vai ditando ali o ritmo das contrações. Né? Então, de tantos em tantos minutos, né, a contração, você vai sabendo que vai se aproximando realmente da hora do parto. Né? Então, aqui da mesma coisa, né? Devemos entender essas coisas como apenas o início das coisas. Né? E aí eu já tenho visto muitos pastores, porque só nesse ano a gente já teve guerra não sei de quê, terremoto não sei aonde, fome não sei aonde, então tudo isso que está acontecendo é sinal do final dos tempos. Não é. Não embarquem, irmãos, nessa conversa, porque isso é lorota. Tá certo? O próprio Senhor Jesus já deixou bem claro que isso não é o final dos tempos. Isso não indica a volta de Jesus a qualquer momento. Isso é apenas o início do sofrimento. Porque as coisas ainda vão piorar, a gente vai chegar lá nessa parte. Não chore ainda, né? Devemos entender também essas calamidades. Algumas realmente são sinais, podem ser sinais do juízo de Deus, né? Mas a gente também não tem ferramentas para dizer que sim ou que não. Né? A pandemia aí, mundial, foi juízo de Deus? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe. Né? Eu creio que há uma pequena parte ali, né, de que realmente Deus permitiu isso como uma forma de juízo. Porém, principalmente devemos entender esses acontecimentos como sinais de um mundo devastado pelo pecado. Devemos lembrar, né, que quem estava aqui terça-feira passada viu que como um sinal de juízo, o que é que Deus faz? Deus entrega o homem aos seus próprios maus desejos. Então, esses sinais, né, o surgimento de falsos mestres, né, terremotos, tsunamis, né, guerras, fome, são principalmente sinais de um mundo devastado pelo pecado. Porque de onde é que surgem os falsos mestres? Da ganância dos homens. Do desejo que os homens têm de poder, de dinheiro, né? de ambição, de enriquecer através da fé, da venda da fé. Vendendo manto sagrado, tijolo, não sei o quê, água ungida, né? Vassoura. Então, essas coisas surgem da ganância dos homens. E não se engane, porque as pessoas que também são enganadas porque são gananciosas, porque querem uma vida fácil. Né? As pessoas que dão ali R$1.000 num tijolo, né, falso, dá R$1.000 porque quer comprar a graça de Deus. Dá R$1.000 porque a sua própria ganância, né, não deixa que ela viva uma vida cristã saudável, mas faz com que ela procure o caminho mais curto da fé. Então, por isso que surge, né, a oferta e a demanda.
as guerras surgem porque os homens são maus, porque os homens são impiedosos uns com os outros, porque não há paz no mundo, não há a possibilidade de conciliação entre muitas pessoas e muitas nações. Por isso que surgem as guerras. As calamidades sociais, a fome, surge também da ganância, do pecado do homem, da exploração. Tsunamis, terremotos surgem também, enchentes surgem também do pecado no mundo. Então, enquanto às vezes muitas pessoas ricas e mais abastadas tomam conta das principais áreas da cidade, aos pobres só sobra o morro. Só sobra construir casas mal fundamentadas em zonas ribeirinhas. Então, quando chove, vem enchente, é natural. Então, enchentes, alagamentos, destruições, deslizamentos, são sinais do pecado do homem, de como a nossa humanidade está desequilibrada. Então, quando Jesus disse, estejam atentos para esses sinais, não é para a gente ficar calculando ali 1 mais 2 mais 3, daqui a 2 semanas, não. É para a gente ir percebendo o mundo que nós vivemos. O quanto o mundo que nós vivemos está devastado pelo pecado. E aí sim, as dores são intensificadas, que é o que a gente chama de a grande tribulação. Veja aí, versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre na casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. O que nós temos agora, irmãos, é a intensificação das dores. O versículo 14 aí fala, Jesus ele alerta contra o sacrilégio terrível. Talvez aí na sua versão apareça o abominável da desolação, que é uma referência a Daniel. Daniel profetiza lá sobre as 7 semanas, e sobre um acontecimento terrível, desolador, horrível. E aí o Senhor Jesus diz que quando isso acontecer, quando esse evento, que é um evento horrível, que é um acontecimento desolador, quando isso acontecer, serão tempos de grande angústia. Tempos tão angustiados, tempos tão conflituosos, que não haverá tempo para a fuga. Por isso ele vai dizer aí, orem para que não aconteça no inverno, porque imagina a dificuldade que seria lá em Israel fugir no inverno. Intensas chuvas, algumas regiões lá, neve e tudo, nas montanhas, dificuldade para quem está grávida, para quem estiver amamentando. E isso, mais uma vez, esse sacrilégio terrível, esse abominável, que causa desolação e angústia, é uma referência à profanação do templo lá em 70. Essa profecia que Jesus fala lá no começo do capítulo,
e reforça que agora se concretizou com a invasão de Jerusalém. Foi um momento terrível. Realmente não ficou pedra sobre pedra do templo. Não sobrou mais nada para contar a história. Foi um tempo terrível para a nação. E isso, aquele evento prenuncia eventos posteriores. Há uma perseguição posterior, e a chegada de um tempo, como diz aí no versículo 19, dias de grande tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Então olha só, não é só a perseguição desde o começo da fé cristã, mas um tempo de tribulação nunca visto desde a criação do mundo. Que tribulação é essa? Será um período de perseguição como nunca visto, um período de horror no mundo, um acontecimento amplo, catastrófico, que excederá em muitos os terrores provocados pelos piores reis, pelos piores déspotas do nosso tempo. E essa perseguição e essa desolação é referência ao futuro, à vinda do anticristo. Então, o que o Senhor Jesus fala aqui sobre esse acontecimento terrível, que culmina na destruição do templo, prenuncia principalmente a chegada do anticristo. Anticristo é a expressão que João utiliza lá nas suas cartas. 1ª, 2ª e 3ª João, ele vai usar a expressão anticristo. Que é referência àquela pessoa que fará oposição a Cristo. João ele vai dizer que já tem aparecido vários anticristos, mas haverá um que chegará que será o anticristo, primeiro dentre todos. Que Paulo vai chamar lá em Tessalonicenses de o homem do pecado, filho de Satanás ou filho da perdição. Então esse homem, quando vier ao mundo, ele desencadeará uma oposição à fé. Ele se colocará no lugar de Cristo e fará uma oposição a Cristo e desencadeará uma perseguição aos cristãos como nunca vista antes em toda a história do mundo em que nós vivemos. Essa é a intensificação das dores. Mas veja bem, antes de você começar a se tremer aí, porque parece filme de terror, mas não é, tá certo? Isso é um aviso, Vamos lembrar mais uma vez que o tempo todo Jesus está dizendo, cuidado, não tenha medo, fiquem atentos, não fiquem preocupados. Mais uma vez, fiquem atentos. Então Jesus ele está nos identificando quais são os sinais e que tipo de coisas devem acontecer para que quando acontecerem, nós não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos preparados. Por quê? E aí, veja só, uma outra observação. O próprio Senhor também diz que esse período ele vai ser curto, vai ser abreviado. Versículo 20. Porque se fosse extenso demais, não sobraria nem os eleitos, nem o povo que Deus escolheu. Mas por causa dos eleitos, esse tempo ele vai ser curto, a gente não sabe. Tem muita gente também que fica calculando, 3 dias, 4 dias, 1 ano e meio, a gente não sabe. É só essa especulação. O que nós sabemos, e é claro no texto, que essa grande perseguição vai ser por um período curto de tempo. Porque esse período será finalizado com a chegada do Mestre. Veja só agora, versículo 24. Então, depois das dores, depois dessa intensificada perseguição, vem então a chegada do Mestre, versículo 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu.
Então nós temos agora a chegada de Cristo. Então, depois desse curto período de intensa perseguição do anticristo, do homem do pecado, Cristo vem salvar o seu povo. E a Bíblia também nos garante que, embora seja um período de intensa dor, os crentes sobreviverão para contar a história. Porque Cristo vem resgatar o seu povo. Então agora, veja, a todo momento, então Jesus ele vai dando sinais de coisas que já aconteciam no seu tempo, mas que prenunciavam coisas do futuro. Mas agora ele fala diretamente e claramente a sua segunda vinda. E a vinda de Cristo, irmãos, será um evento que perverterá a ordem do mundo, que abalará a ordem política deste mundo. Quando o texto fala aí sobre o escurecimento do sol, da luz, sobre as estrelas que cairão dos céus, ele termina aí dizendo que os poderes celestes serão abalados. O que isso quer dizer? Na época, acreditava-se que havia seres poderosos, celestiais, e que as estrelas influenciavam as questões humanas. Então, a questão aqui é que a ordem do mundo, os principais poderes que regem o mundo, serão destruídos quando Jesus vier. Uma descrição parecida a gente encontra lá em Ageu. Ageu capítulo 2, do 20 ao 24, também fala que aconteceria um grande evento, um evento que abalará o mundo quando acontecer. Então, a volta de Cristo não exatamente significa um evento cósmico, como também muita gente fica especulando por aí. Então, um eclipse, quando acontecer dia tal, então é sinal de que Jesus pode voltar. Não é exatamente isso que o texto está falando. Embora nós possamos ter alguma aplicação literal, e o mundo talvez passe por algum momento de escuridão, mas a gente não sabe o grau disso. Por exemplo, quando Cristo morreu, ele expirou o seu último ar de vida, diz que a terra escureceu por alguns minutos. No início dos tempos, também o mundo, vai dizer lá em Gênesis, que a terra era sem forma aí, vazia, que havia trevas sobre a face do abismo. Talvez haja realmente alguma coisa desse tipo, mas a gente não deve imaginar, talvez alguma coisa literal, como as estrelas caindo do céu. Irmão, estrela caindo do céu é um negócio realmente aterrador. O sol é uma estrela e nem é das grandes. Então, se o sol resolve cair, é assim, não está lá de dedo, nem dá tempo de acontecer nada. Então, não é evento que possa ser visto ou percebido aos nossos olhos. Se só o sol já cair do firmamento lá, então já acabou, a gente nem tem tempo de perceber nada. Então, a gente não pode realmente imaginar um acontecimento literal dessas coisas. Talvez haja um abalo aí a nível cósmico, mas a principal ideia do texto é que quando Jesus vier, ele exterminará os principais poderes deste mundo, tanto políticos, quanto físicos, quanto espirituais. E ele assumirá de fato o seu trono neste mundo. E aí o versículo 26 diz que se verá a vinda do Filho do Homem nas nuvens. O que nos diz que a vinda de Cristo será visível, poderosa e gloriosa. Ao contrário do que também tem sido ensinado muito por aí. Que ensina uma vinda de Cristo, uma primeira vinda ali no primeiro arrebatamento secreto. Então, inclusive acontece no filme aí. Então, de repente, todo mundo sumiu, ficou só a roupa dobradinha no chão. Então, não é isso que o texto diz. Quando Jesus aparecer nesse mundo, todo mundo vai ver. Não vai ser um negócio ali secreto só para os crentes, vai ser para todo o olho deste mundo enxergar. E é de uma vez só, Veja que o texto não fala em uma primeira etapa e uma segunda etapa. O texto fala de uma única vinda de Cristo visível a todos os olhos. A gente também não sabe como vai ser isso, mas a gente pode imaginar. O texto diz que Cristo vem nas nuvens com grande poder e acompanhado dos seus anjos. Então você imagina, se a Terra tem aí seus 8 bilhões de pessoas,
tão grande ou talvez maior seja o número de anjos no céu. Você imagina Jesus abrindo as nuvens no céu, Jesus descendo, e a quantidade de anjos que vem acompanhando. Né? Então é coisa realmente que Hollywood perde nos efeitos especiais. Viu? É coisa realmente para todo mundo ver. Né? Vai ser um evento, né, espetacular. E será uma vinda poderosa, gloriosa, né? Diferente da primeira vinda. Né? E porque na primeira vinda Cristo veio como? Ali de forma muito humilde, né, quase secreta. Poucas pessoas souberam, né, apesar de ter uma estrela lá anunciando, né, do coro de anjos cantando sobre o nascimento de Cristo, mas foi muito humilde. Né? Poucas pessoas viram, apenas 3 pastores ali, né, foram visitar Cristo recém-nascido. Né? Ele viveu a vida numa região pequena, né, num povo pequeno. Né? Talvez hoje você conheça mais Jesus mais gente do que Jesus conheceu na sua vida aqui na Terra. Né? Porque realmente a vida de Jesus foi pequena. Né? Belém é uma cidade pequena. Jerusalém também era uma cidade pequena na época de Jesus. Né? E aí Jesus viveu numa família pobre, viveu de forma pobre, muito humilde, né? Morreu rejeitado ali por um grupo de judeus da sua época e ascendeu apenas na presença dos seus 12 discípulos. Né? Foram os únicos que viram, fora mais alguns, a subida de Cristo aos céus. Mas a segunda vinda será totalmente o oposto disso. Porque agora sim, finalmente ele veio como um rei, como um guerreiro, tomar conta do seu trono aqui na terra. Então ele veio realmente com o seu exército de anjos para todo olho no mundo ver. Mostrando ao mundo todo o seu poder e toda a sua glória. E enfim os crentes serão arrebatados. Isso sim, irmãos, é o verdadeiro arrebatamento. Né? Como o texto diz aí, que Deus dará ordem aos seus anjos e ele reunirá os crentes nos 4 cantos da terra e os levará aos céus, ao encontro do Mestre. Né? Isso é o arrebatamento. Né? Essa ideia de um arrebatamento que vem, né, ali, de repente, só o crente some e o povo fica assim olhando, igual aquele meme, né, do John Travolta. Né? E o pessoal fica ali perdido sem saber o que aconteceu. Não é assim. Né? O que a Bíblia fala claramente aqui é que na vinda de Cristo os anjos vão descer e aí vai vir buscar Júnior, vai vir buscar Jonas, eu, todos os irmãos aqui. Né? Amém? Então, isso, irmãos, é um arrebatamento. Né? Assim como a vinda de Cristo vai ser gloriosa, também a nossa subida vai ser para que todo mundo veja que a nossa fé é uma fé verdadeira. Né? Então, isso é o arrebatamento. Os crentes reunidos... Né, enquanto Jesus Cristo desce, os crentes sendo levados por anjos para os céus ao encontro de Cristo. E aí, diante de tudo isso, o que é que o Senhor Jesus vai dizer? Estejam vigilantes. Acompanhei agora versículo 28. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como o homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu lhes digo a todos, vigiem. Então Jesus conclui o seu sermão ensinando a necessidade de vigilância. Mais uma vez aqui, né, vem a metáfora da figueira. Como eu falei do ano passado, né,
A figueira é uma árvore que ela seca completamente no inverno, né? Cai todas as folhas, ficam só os galhos. Né? E aí, um pouco antes do verão, né, ela começa a brotar as folhas verdinhas novas, os primeiros ramos, os primeiros figos ainda verdes, e isso sinaliza a chegada do verão. Né? E isso, a figueira que começa a brotar, né, do nada é sinal de que o inverno está acabando, está se aproximando o verão. Então Jesus está dizendo, essa é a lição para vocês. Estou dando aqui a vocês os sinais, né? Os elementos para vocês entenderem e perceberem, né, que as coisas estão perto do seu fim. E ele vai dizer várias vezes, fiquem atentos, vigiem. 3 vezes aí o Senhor alerta, né, vigiem. Então os discípulos irmãos devem ser capazes de identificar os sinais dos tempos. E para isso a gente tem que ter muito cuidado, porque, como eu já falei, tem todo tipo de gente ensinando todo tipo de coisa aí na internet, por exemplo. Ensinando um monte de besteira, um monte de heresia sobre os finais dos tempos. Como dizer, agora eu vou dar a revelação aqui, o que nunca foi ensinado na internet vai ser ensinado hoje. Agora vocês vão saber realmente o que está... Então, o pessoal que chega, né, com essa revelação, esse ensino aí sobre a volta de Cristo, que jamais foi dito em lugar nenhum, esse pessoal com certeza está conversando besteira. Os sinais estão claros aqui. Né? E a gente precisa saber identificar esses acontecimentos. E aí, além de saber identificar os sinais, precisamos estar vigilantes. Né? Como a outra metáfora aí, o homem sai da sua casa, ele viaja, ele deixa ordem aos seus empregados, cada um cumprindo o seu serviço para manter a casa. E aí ninguém sabe a hora que o dono chega. E quando ele chegar, ele precisa encontrar a sua casa em ordem. Né? Cada um dos seus servos cumprindo a sua atividade. Então nós devemos estar vigilantes para que quando Cristo voltar, nós sejamos encontrados fiéis. E aqui a gente relembra a parábola dos talentos. O Senhor Jesus disse que o homem viajou, deu 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, né? E eles deveriam cuidar desse talento, né? Que era uma moeda da época. Então o que tinha 5 transformou em 10, o que tinha 4 transformou em 2, transformou em 4, e o que tinha 1 a 1 cavou e enterrou. Ou seja, ele não fez o seu trabalho. O serviço que o mestre deu, ele não fez. Então, quando ele chegou, ele foi encontrado de forma infiel. E ele recebeu a sua justa condenação. Então, diante de tudo isso, irmãos, esses sinais da vinda, sabermos da intensificação das dores, não é para colocar medo na gente. É para que nós estejamos avisados e entendidos daquilo que está acontecendo no mundo. Então, no final das contas, o que nós aprendemos é que nós vivemos num mundo perverso, em que há fome, guerra, destruição da natureza por causa da impiedade do homem. E esse mundo perverso sofrerá juízo de Deus e terá o seu fim. O mundo perverso que nós vivemos e o mal que está nele será exterminado por Deus. Essa é notícia boa para nós. Por pior que seja a vida, o mundo em que nós estejamos, o mal que nos assole, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem controle na história, ele tem controle sobre o mal que está nesse mundo, e quando ele vier, todo o mal será exterminado. Outra lição final para a gente é que nós precisamos ter cuidado com o uso indevido dos sinais. Todas as gerações da história tiveram seus fanáticos, que consideraram acontecimentos da sua época como sinais de que o mundo estava acabando. Não é de hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado quando surgir um pastor, um pregador, um tal profeta que diga, não, agora eu decifrei os sinais. Muito cuidado com isso, porque isso não é novo. Nos anos 2000 teve muita especulação sobre isso também, sobre a virada do milênio. E na Bíblia também, veja, quando a gente lê Tessalonicenses, foi exatamente isso que aconteceu.
Surgiu um mestre na igreja dizendo, Jesus veio e vocês nem viram. Então ficou tudo assim, ó. E agora a gente ficou, né? Foi justamente isso que aconteceu, né? Surgiu um falso mestre que interpretou a perseguição da época como a vinda já de Jesus, e o povo ficou ali a ver navios. Então, não é novo, desde o início dos tempos tem surgido homens, né, ensinando essas coisas na igreja que servem muito mais para amedrontar do que para realmente oferecer a esperança que a Bíblia tem para nos oferecer. O propósito desse sermão e dos outros textos apocalípticos como esse não é fazer a gente especular sobre o fim do mundo, mas é para que a gente esteja atentos e sejamos obedientes e fiéis no presente. Não tem nada a ver com saber o que é que vai acontecer no futuro. Tem a ver com a vida que nós vivemos no presente. A entender os sinais, entender, e aí veja só, né? Jesus pode vir a qualquer momento, mas nem o anticristo chegou ainda, como diz no texto. Como é que então Jesus pode vir a qualquer momento? Então a gente precisa entender os sinais, né? Antes da vinda de Cristo, precisa primeiro ser intensificada as dores, precisa primeiro aparecer o anticristo, né? Então esses sinais não servem para que a gente vá prever o futuro, nem entender quando essas coisas devem acontecer, né? Mas para que quando elas acontecerem, nós saibamos do que se trata. Essa é a questão. Os sinais servem para que quando isso acontecer, a gente esteja ciente do que se trata. Esse sermão ele nos chama a obediência antes de tudo e a esperança, né? Essas expressões de alerta aparecem várias vezes. Tomem cuidado, fiquem atentos, não fiquem alarmados, não fiquem preocupados, vigiem, são as palavras e expressões de alerta que vão aparecer aí, né, ao longo do sermão. E aí justamente o fato de o dia e a data não ser revelado é didático para a igreja. Se a intenção de Jesus fosse dar os sinais para a gente interpretar o futuro e prever o futuro, então ele já tinha dado logo a data. Mas não, o que Jesus disse? A data ninguém sabe. Nem os anjos, somente Deus sabe a data. Então, se fosse para a gente viver de especulação sobre quem é a nação tal, que vai entrar no conflito tal, o que é que vai acontecer, não sei quando, então o Senhor Jesus já tinha dado as datas para a gente, né? E isso é didático para a igreja. Porque não há espaço no reino de Deus para cristãos preguiçosos e carnais. Como assim? Veja só. Quem é motorista, que transita, né, pelas ruas, já conhece onde tem os radares eletrônicos. Então, como o cara já sabe onde ele pode ser multado ou não, então ele controla a sua velocidade. Então, você sabe que tem um radar ali na rua tal, de 80 km, então ele vai em 100, é assim que a gente faz, né? A gente vai em 100, quando chega perto do radar, e dá uma freadinha ali, passa, né? Tranquilão, porque a gente já sabe onde é que está o radar, né? Mas quando você chega numa cidade nova que você nunca foi, o que é que você... Então você vai ali sempre respeitando o limite de velocidade. Se a gente, irmão, já soubesse a data, ia ser desse jeito. O que não ia ter de crente vivendo aí de todo jeito, desgraçado no mundo afora, né? Mas está chegando a data da volta de Cristo, então vou voltar agora para a igreja, vou viver direitinho, né? Mas a ideia não é essa, né? Não basta simplesmente dizer que é cristão, mas é preciso viver em obediência diária. Nós sabemos que Cristo voltará, mas não sabemos quando. Então, quando ele voltar, nós precisamos estar prontos a todo momento. Nós precisamos estar preparados para esse acontecimento, e que a data é desconhecida. Então, se Jesus volte agora ou não, enquanto você está vivo ou não, você precisa ser obediente ao Evangelho. Esse é o X da questão. Não é para a gente...
talvez, né, você nem seja capaz de perceber quando o anticristo chegar. Você só vai perceber talvez aí, quando o negócio já estiver para lá de difícil. Aí é que você, é verdade. Né? Porque a gente não tem como, né? É só especulação. Né? Então, a questão principal é obediência. Você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe quando. Então, obedeça a Deus. Creia no Evangelho. Né? Permaneça fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Não se deixe levar por nenhum falso ensino, por nenhuma falsa profecia, por nenhuma especulação aleatória de qualquer falso profeta que há neste mundo e que possa aparecer ainda nos próximos dias. Né? Diante de todo o cenário complicado em que o mundo vai se tornar, a grande lição para nós hoje é: permaneçam fiéis e obedientes em nome de Jesus Cristo. Amém?